Fala galera, começando aqui mais um Presbicast, o seu podcast de mais baixo custo. Eu falava baixa renda, gente, mas não é, porque a gente só tá trazendo os milionários aqui, ó, os milionários de Jesus, né, cheios aí da herança divina. E hoje nós estamos com um convidado extremamente especial, um homem bom de prosa, marido da Dayana, pai do Luca, pai do Benjamin, gente boa demais, diácono Fernando Lascala. E aí, Fer, tudo bem? Tudo bem, obrigado pela oportunidade. Seja bem-vindo, Fer, fique à vontade. Que Deus nos abençoe, que seja um papo edificante, que seja bênção para você e para sua vida, tá bom? Bem. Também tá com a gente aqui ele, o de sempre, o monstro da tecnologia. Quem que é, Fernando? Apresenta ele pra turma. Outro nível, né? Nosso querido Youssef Brahim. Aquele que é diferenciado até no nome. É verdade. Fer, e aí, como é que tá as coisas? Tudo bem? Como é que você tá? Muito bem. Nesse momento, correndo atrás, né? Como sempre. Mas numa situação muito diferente agora, né? Porque depois de muitos anos morando fora da cidade, eu voltei para Batatais. Trabalhando mais tempo em São Paulo, que inclusive é uma cidade que eu tenho um carinho muito grande. O pessoal não gosta da capital, mas eu gosto. E eu estava trabalhando para uma empresa americana, a empresa foi adquirida e eu acabei caindo num layoff agora, alguns meses atrás. E como um brasileiro que não desiste nunca, pela terceira vez eu estou abrindo a minha empresa mais uma vez, mas agora mais organizado, não estou em desespero, as coisas estão acontecendo de forma... A condução do Senhor tem nos levado a momentos bons, apesar de não ter renda, eu já tinha uma programação para situações como essa. Então hoje está ótimo. Então, profissionalmente falando, estou caminhando, muita coisa acontecendo. Pessoalmente falando, tudo ótimo, família, tudo bem. Meus meninos são maravilhosos, saudáveis, se machucam um dia sim, no outro também. Mas são lindos, maravilhosos e carinhosos. E eu e minha esposa estamos num momento muito bom também. Que jóia, Fer. O Fer vai decolar, né? Você é um cara muito inteligente, a gente admira demais você e temos certeza assim que Deus vai fazer os seus caminhos prosperar, né? Não é teologia da prosperidade não, mas a palavra de Deus ela fala muito acerca de um Deus recompensador. E eu conheço o Fer, né, há acho que uns 3 anos. Você tá aqui já, Fer? Quase 3. Quase 3 anos, né? E eu conheci um homem muito generoso, né? Um homem de Deus mesmo, assim, que fez a diferença aí. Né? E a gente vai conversando aí, você vai contar um pouco dessas histórias para nós. Muito bom. Mas vamos começar contando aí, Fer, como é que foi sua trajetória com Jesus, né? Quando você conheceu Jesus, qual foi sua experiência na caminhada aí? Eu sei que tem um testemunho lindo para contar, então vamos caminhando aí aos poucos, conhecendo um pouco mais dessa história bonita. Na verdade, eu não cresci na igreja evangélica, né? Eu tive o prazer de conhecer uma outra religião, vindo do catolicismo pela minha família. E lá eu me envolvi bastante, né? Eu tocava nas missas, acompanhava os caminhões em procissão, líder de grupos de jovens e etc. Fui bem envolvido, né? E até que eu mudei. Eu fui morar em São Paulo, no final das contas. Morei em algumas cidades antes, mas o foco foi São Paulo. Só que antes de chegar em São Paulo, durante muitos meses, eu trabalhei em Ribeirão Preto e um grande amigo meu daqui de Batatais, chamado Juliano Barcelos. E a gente ia no ônibus para Ribeirão todos os dias e ele ia todos os dias me questionando. E aí, vamos conhecer a minha igreja, a Lagoinha no caso, né? A qual eu tenho um amor imenso, inclusive o pastor Juliano fez meu casamento e tudo mais. Nós temos, né? A Daiane. Ele demorou não, né? Não, foi super rápido. Piada interna, gente. Vocês vão saber. Enfim, aí depois de uns 8 meses de muita insistência, eu fui conhecer uma célula que nós chamamos de grupo pequeno dentro da nossa igreja. Eu fui uma vez, foi o suficiente, né? E eu gostei muito, comecei a questionar a doutrina que eu seguia e tudo mais, até que eu finalmente fui cair dentro da Lagoinha. Mas eu já não morava em Batatais, então eu vinha, né, pra cá, até que eu caí em São Paulo, procurei uma Lagoinha. Lá não tem uma igreja Lagoinha, até aquele momento, em 2008, quando eu cheguei lá. E eu fui na igreja, algumas igrejas para conhecer, até que eu finalizei no Bola de Neve. Aí fiquei no Bola de Neve um tempão, assim, bastante tempo lá, uns 3 anos e pouco. Mas aí Deus abriu os olhos da minha esposa, que não veio do evangelho também. Ela, enfim, é uma história para ela contar numa outra oportunidade. E a gente foi conhecer o reverendo Augusto Nicodemos na igreja presbiteriana de Santo Amaro.
E nós chegamos... E quando ela falou assim, vamos na presbiteriana, o preconceito foi imediato. Eu falei assim, não quero. Falei, por que não quer? Eu falei assim, não, porque lá é só órgão, piano, eu não gosto. Eu gosto de violão, eu gosto de música e tudo mais. Aí ela pegou o vídeo, parou o vídeo e falou assim, mas por que tem uma bateria no fundo aqui? Eu falei, olha, tem uma bateria mesmo. E nós fomos até. E fomos uma única vez também, nunca mais deixamos de sair. Fomos super bem acolhidos em todos os lugares que nós estivemos. Mas na igreja foi assim. Fiquei lá por 8 anos. Vim para Batatais como transferência. Eu solicitei a transferência para cá. E um dos pontos fortes de voltar para cá é porque tinha uma igreja presbiteriana em Batatais. Até por questões de doutrina, a forma de condução do culto, a exposição da palavra, que na minha visão, eu acabei me fixando muito na igreja presbiteriana por conta do ensino. É porque as pessoas elas andam baseadas em comentários ou em profecias, ou vou falar profecias por uma questão de educação, né? Eu poderia citar outras questões aqui que seriam mais polêmicas. Mas eu me apaixonei pelo ensino, e o ensino me trouxe para a presbiteriana, e agora, em janeiro, eu faço já 11 anos de igreja presbiteriana, apaixonado pela igreja, pelo ensino, por servir a Cristo. De novo, eu tenho um entendimento muito claro em relação às coisas, né? Até falei com o Antônio esses dias. Falei assim, olha, o Antônio é o nosso presidente da junta diaconal. E eu falei para ele, falei assim, como eu fui lá ajudar a arrumar a igreja no domingo mais cedo, ele falou assim, você tá de escala? Eu falei, não. Ele falou, pô, obrigado. Eu falei assim, eu não vim por estar de escala. A gente não precisa estar de escala para servir a absolutamente ninguém. E esse é o sentimento que, inclusive, hoje eu tento imputar nos meus filhos. Uhum. Você pode ser bom sem você ter uma agenda, uma escala, uma obrigação, um cargo ou qualquer coisa. Você faz por amor. Ô Fer, é benção demais, né, você falar um pouco a respeito disso, porque você vivenciou essas experiências. Eu não, eu me converti assim muito tarde, mas na igreja presbiteriana. Que bom. Então assim, eu sempre conheci, na verdade eu não tinha visão nenhuma de uma igreja. Então eu sempre conheci a igreja presbiteriana como uma igreja apaixonada por evangelismo, um louvor apaixonado, uma igreja missionária, uma igreja bíblica, né, muito bíblica, porque a pouca experiência que eu tinha era na TV. E eu não queria aquilo pra mim era um circo. Né? Mas quando eu fui lá e vi que tinha um negócio equilibrado, mas assim, cheio do poder, né? Eu fiquei apaixonado pela igreja também e não saí mais. Então, se você tá assistindo, a gente tem um preconceito, eu quero dizer pra você assim, nós presbiterianos, não tem negócio de sorveteriano não, velho. Você quer vir pra Batatais, você vê que só tem canela de fogo aqui, filho. Entendeu? O negócio aqui é bênção, né? Tem até uma história, Fer, bem legal. Que um dia veio um pastor aqui, né? E o pastor Wagner, a gente dá risada disso, porque o Wagner ficou assim, Fê, eu não sei se foi um elogio, se foi uma crítica, né? Que o pastor falou assim, pastor, eu gostei muito da igreja, porque assim, né, vocês conseguiram unir as duas coisas, né? Vocês têm o louvor dos pentecostais e a palavra dos reformados, né? Então assim, ficou muito boa, né? Assim, se é um elogio, né? Tomara, né? Mas a gente tem caminhado para isso, para poder glorificar a Deus com fidelidade na palavra. Ô Fer, você comentou aí, mas como é que foi, assim, o seu relacionamento com a Dai, a escolha, por exemplo, da sua profissão, que eu sei que tem muito a ver com a sua ida para São Paulo? Compartilha com a gente um pouco. Assim, legal. Pra você entender, né? A gente também quer transmitir para os jovens essa ideia de como é feita uma escolha, né? Segundo legal. A vontade de Deus. Eu vou cair em 3 pontos, então. O primeiro, a Daiana veio bem depois. Bem presbiteriana, né? 3 pontos. 3 pontos presbiterianos. Vai ficar tranquilo. É o seguinte, a minha escolha pela área de tecnologia, ela aconteceu quando eu fazia curso de processamento de dados no industrial aqui em Batatais, super jovem. E eu decidi para essa área por acreditar que no futuro essa área ia ser alguma coisa que poderia me ajudar a sustentar e tudo mais, virar alguém, e toda a minha ambição que eu carrego desde muito pequeno. Bom, caí nessa área de paraquedas, fiquei 1 ano estudando assim, eu não sei até hoje como eu aprovei no primeiro ano do curso técnico. No 2º ano eu tive uma ajuda muito grande, aí eu entendi e comecei a me envolver. Aí sim as coisas começaram a acontecer, eu fui me apaixonando e hoje definitivamente eu não sei mexer com mais nada. Enfim, você toca contrabaixo. Mas toca contrabaixo é um dom que Deus me deu, não é questão de estudo, né? Enfim, e tô nessa área já vai fazer 25 anos que eu tô trabalhando com tecnologia. Em algum momento desse período eu fui para São Paulo. E eu fui para São Paulo com um único objetivo. O salário de São Paulo é maior, mas ele é muito maior que o daqui. Então eu fui para lá para ganhar dinheiro. Não fui porque, que vontade de morar Não, naquele momento não. Hoje
Eu tenho amor pela capital por tudo que ela oferece, mas a qualidade de vida para meus filhos é melhor aqui. Lá eles não saem a pé e vão para o clube a pé sozinhos. Não, jamais, né, autorizaria algo assim. Enfim, nesse meio tempo, lá em 2009, já há quase um ano e meio em São Paulo, eu estava aqui em Batatais, reencontrei a Dayana, que eu conhecia lá no ano 2000. Reencontrei com ela, tal, a gente começou a conversar e daí surgiu o relacionamento, até que nós casamos em 2011 e tudo mais. Todo esse processo foi interessante porque quando nós casamos eu já morava em São Paulo, eu já morava sozinho, eu já tinha uma vida, já era independente financeiramente. Eu digo assim, eu não dependia dos meus pais mais para manter a minha casa, para manter minhas coisas, ter as minhas coisas, comprar as minhas coisas e tudo mais. Quando ela foi para lá, a gente se encaixou, foi muito legal. E a partir dali nós começamos a montar uma vida a dois. Aí é que a gente percebe que a gente é crente ou não é crente, né? A vida a dois, ela é um desafio todos os dias, mas isso é assunto para depois. E no final, antes da Dayana, exatamente no dia 18 de março de 2009, eu tive uma experiência com Jesus Cristo, com o Senhor, a qual eu vou gastar uns minutinhos para contar. À vontade, Fer. Quando eu cheguei em São Paulo, eu não conhecia ninguém, né? No interior da vida toda. E eu conheci um grande amigo chamado Fábio Rosa. Esse Fábio Rosa, ele me levou para conhecer uma coisa que eu me apaixonei muito, chamado mergulho submarino. Então, aquele que você usa snorkel, né? Que ele tampa o nariz, respira pela boca com respirador, a tubulação de ar atrás, roupa de snorkel e por aí vai. E eu fiz o curso de mergulho. Foi maravilhoso. Na verdade, foram 4 mergulhos, 2 na piscina e 2 no mar. O meu 5º mergulho foi na Laje de Santos, que é uma pedra que fica a 44 quilômetros da costa. E tem muita vida marinha. Muita tartaruga, tem tudo que é animal marinho lá, é maravilhoso. E nós fomos sem o instrutor, que é o meu primeiro mergulho. Eu afundei depressa demais, por conta do peso que eu tinha na cintura, né, que é o cinto de lastro. E isso isso pressionou nos meus olhos o óculos e me deu uma hemorragia ocular, chamado barotrauma de máscara. Então eu subi para a lancha, não mergulhei o 2º mergulho, à noite fui para o hospital, me internaram, no outro dia fizeram exame, falou assim, é uma mancha, vamos ter que fazer uma biópsia. Aí, para quem não sabe, biópsia é um furinho. Eles fazem um furo para coletar o que tem nessa mancha e descobrir o que é. E eu não autorizei a biópsia. Eu falei, não. Era para estar aqui? Não era. Então, vocês vão abrir, vão tirar. Se não era para estar aqui, pode me dar problema. Depois eu descubro o que é. Eles ainda brincaram, falaram assim, mas você tá maluco? É uma cirurgia no seu SNC, que é o Sistema Nervoso Central. Falei, não tem problema. Eu autorizei, eu fiquei 10 dias internado, fiz a cirurgia, dia 18 de março de 2009. Mandei o que tiraram, que é tipo um aspirador que tira, né? E ele tirou um câncer. Então, eu posso dizer que eu tirei um câncer da cabeça em 2009, que era um oligodendroglioma. E todo mundo fala assim, mas era maligno? Aí vamos só explicar o que é maligno. O maligno é quando ele ramifica. Você não tem como tirar. Ele não era ramificado. Então eles chamam de nível 2. O nível 1 normalmente é em bebê, nível 2 já é para adulto, né? E nível 3 já começa a ramificar bastante. E o 4 é o metástase, que aí espalhou pelo corpo todo, não tem o que fazer. Mas o meu era grau 2. Então tirou. Então assim, no final das contas, essa parte da frente aqui é a água, né? Porque não sai só massa ruim, né? O aspirador tira o que tiver próximo, né? E a minha experiência foi que na noite anterior à minha cirurgia, a qual os meus pais já estavam em pânico, né? E hoje eu entendo por que eles estavam em pânico. Hoje eu tenho 2 filhos. E o meu mais velho, antes dos 5 anos, já tinha 10 pontos cirúrgicos pela cabeça e já tinha quebrado o braço 3 vezes. De novo, ele é maravilhoso, eu amo ele, ele é, assim, uma das razões de eu estar me esforçando tanto é por conta do futuro deles, né? E na noite anterior, meus pais saíram do meu quarto e eles saíram para comer fora. Meu médico entrou, chamado Flávio Kimiura. Inclusive, vou deixar um coração para ele aqui, que ele... Demais. E ele entrou e falou assim, olha, você já, na época, você tem 27 anos e eu preciso te contar. Tempo, né? Faz tempo. Passei, né? Já entrei no Zenta, já tô, né? Enfim. Aí ele falou o seguinte, eu vou te passar algumas coisas que vai acontecer com você pós-cirurgia. E ele começou a falar assim,
você vai ficar 2 dias em coma induzido, porque eu estou trabalhando com o seu sistema nervoso central, então você não pode ter atividade cerebral, então nós vamos reduzir só para funções vitais. Você vai perder memória, possivelmente porque é lobo frontal esquerdo. Você vai ter alguma coisa de fazer fisioterapia do lado direito, porque eu vou mexer na frente, lado esquerdo, né, novamente, tudo mais. E ele foi citando vários itens. Nenhum legal. Não tinha nenhum. Falou assim, que bacana, obrigado. Nenhum. Todos ruins, principalmente nós, né, do ponto de vista. Quando ele terminou de falar, eu muito calmamente olhei para ele e falei assim, olha, doutor Flávio, obrigado pela informação, eu sei que é seu papel, mas nada disso aí vai acontecer comigo. E ele disse, assim, é ruim que eu vou dizer agora, mas ele vai me entender se um dia ele tiver o privilégio de assistir o que a gente está conversando. Ele disse assim, como assim? Às vezes eu acho que alguns médicos se acham meio deuses, assim, sabe? Se engrandecem na profissão e no que conhecem. Eu falei assim, eu não estou menosprezando a sua profissão, mas o meu médico, o senhor é um instrumento na mão do meu médico. O meu médico vai usar o senhor para operar a minha cabeça. E eu falei para ele de Jesus. Aí eu lembro como se fosse hoje, ele deu um sorrisinho assim, meio... entendi. 2 tapinhas na minha perna. Levantou e foi embora, me largou falando sozinho. Ok. Eu não preciso provar para ele o que eu creio e o que eu vivo. Resumindo, minha cirurgia foi no outro dia, eram 5h30, foram 8h30, japonês, né? Aí ele fez os pontos, ele foi lá, abriu todos os pontos, não gostei, fez tudo de novo, então eu tenho uma cicatriz que sai desse lado da cabeça, não dá pra ver, talvez por causa do cabelo, ela vem aqui, ó, passa até a frente aqui e vem até aqui. Então por que eles fazem isso? Porque eles puxam a pele, como eles mexeram aqui, então ele puxa a pele até embaixo assim do olho, a de cima aqui, e ele mexe só exatamente no pedaço onde ele tem que mexer, através de um aparelho chamado neuronavegador, que o hospital não tem, até contratei por fora na época e tudo mais. Resumindo, minha cirurgia demorou um montão. Quando terminou a cirurgia, eu não lembro de nada, tá? Quem contou isso foi a secretária dele, ela é chinesa, ela chama o Yantin, a gente chama ela de Tata, e ela me contou o seguinte, falou assim, quando terminou a cirurgia, ele veio até a minha mesa e começou a conversar comigo, falou assim, e aí, Fernando, tudo bem? E eu, no subconsciente, tudo bem. O que você está sentindo? Nada. Tá com dor? Não tô com dor, não sei o que lá. E ele começou a fazer testes motores, perguntar coisa de infância, talvez coletado com os meus pais, e perguntou, e eu respondendo tudo. Pegou minha mão, fez a mão direita, apertar, perna esquerda, testes motores. Ela disse que ele gastou uns 10 minutos fazendo isso. Vou resumir. Eu não fiquei em coma induzido. Eu não fiquei entubado. Eu não tive sequela de memória, de movimento. Nunca fiz fisioterapia. 60 dias em casa, com 45 eu voltei a trabalhar careca, né? Porque eles rapam toda a cabeça. Vou resumir, Deus fez um milagre, Ele me trouxe a vida de novo. Porque ali, na mesa, se Ele estivesse operando meu dedo, Ele errar e dar uma gangrena, eu perco o dedo. O sistema nervoso central, se ele erra ou qualquer coisa acontece que não fosse muito bem, muito cauteloso, muito cuidadoso, eu poderia ter ficado na mesa de cirurgia. E a minha mãe, como ex-enfermeira, ela desesperou, você tá maluco, vai mexer na sua cabeça. Eu falei assim, eu sei em quem eu creio, eu sei em quem eu confio. Então, aqui, naquele momento ali, pra mim, foi uma... até aquele momento, pra ser sincero, pastor, eu não tinha ideia da razão pelo qual eu tava ganhando aquela segunda chance. Hoje eu entendo. Porque muita gente voltou a Cristo. Muita gente entendeu que Deus é capaz de fazer muito mais do que a gente espera, peça, ou acredita que Ele é capaz de fazer. Então essa foi a minha história de testemunho de vida de verdade, a qual eu voltei à vida literalmente. Hoje eu conto isso com orgulho, porque não é um amigo meu, não é amigo, fui eu passei, eu estava lá. Meu tempo de sobrevida era 5 anos. Eu fiz em 2009 a cirurgia. Nós estamos em 2023, dia 18 de março. Todo dia 18 de março do ano eu comemoro o meu novo aniversário. O aniversário da minha real conversão a Cristo, que foi quando Ele me trouxe da lama, do nada, Ele me trouxe a vida de novo. Para converter, inclusive, pessoas que jamais eu imaginaria que ouviriam do Evangelho. E para finalizar, o que foi muito bacana nessa história toda é que hoje eu consigo testemunhar sobre a minha vida, eu consigo falar, por exemplo, com os meus pouco mais de 40, eu consigo falar sobre outras coisas por conta dessas experiências de morar fora da cidade. Sobre investimentos. Eu tento investir bem, né? Eu não consigo, mas enfim. Mas eu consigo falar sobre o que Cristo fez na minha vida, em todos os sentidos.
eu consigo falar que a profissão que eu estou hoje me permite ser generoso, não só com a igreja, mas com os irmãos da igreja. Porque para muitos não é sabido, mas eu não sei qual é a razão, né? Na verdade eu sei, né? É Deus que manda, né? Mas muitos me procuram, assim, chega do lado, assim, com aquela, abatido, o que aconteceu? Aí começa a contar a vida, vai ver, tá numa super situação financeira péssima. E eu tô desempregado. E eu não tô desesperado. E eu consigo, mesmo não tendo renda, abençoar pessoas que não têm condições. E eu acho isso absolutamente maravilhoso, porque eu aprendi uma coisa, Fê, nesses anos de conversão, que assim, Deus não me chamou para juntar, Ele me chamou para compartilhar. Não estou fazendo voto de pobreza nem nada, por isso que eu invisto, né? Não é isso. Mas hoje eu entendo que o que eu tenho em minhas mãos pode abençoar outras pessoas. E quando eu posso, ontem foi, não foi ontem. Essa semana eu fui convidado para bater um papo fora do ambiente da igreja, mesmo motivo. Imediatamente, na hora, falei assim, não, aqui, ó, vou te ajudar, não é muito, mas é o que eu posso nesse momento e tudo mais. Obviamente eu tenho os planos de família, eu tenho desejos, nós queremos progredir, crescer, dar um futuro diferente para os filhos, como todo mundo quer, não muda nada. Mas a possibilidade de fazer por irmãos que não vieram do meu sangue, mas em mim transborda muito, assim, muito. Ô Fer, é uma situação assim que quando a gente fala, parece meio clichê de crente, né? Mas a verdade é que assim, Deus permite a gente, de repente, passar por algumas feridas, porque o reino de Deus ele funciona nessa dinâmica, né? Nós somos sarados pelas feridas de Cristo, né? Então eu creio que toda essa experiência que foi hoje, né, é prazeroso contar, mas foi doloroso para você, para a família, né? Hoje ela é uma experiência assim que ela tem uma riqueza singular, porque assim, o alcance que ela pode ter para revelar a grandeza, a generosidade, a bondade do Senhor Jesus, né? Ela é incalculável. E eu falo porque assim, você talvez já ouviu, o Will também na igreja eu repeti, e talvez vocês vão ouvir no podcast, né, enquanto Deus permitir, muitas vezes esse testemunho meu, que quando eu me converti, né, esses dias eu estava falando com o Juninho, casou agora, e ele mandando, Fê, vocês precisam vir aqui, ele, né, maravilhado com Gramado, tal, não sei o quê. E quando eu fui convertido por Jesus, eu tive essa mesma sensação. Sabe essa sensação que você vai para um lugar muito bom e você quer que com quem você gosta esteja ali com você, ou vá para lá? Então, eu falava de Jesus com esse prazer. Olha, você precisa conhecer Jesus, Jesus é uma bênção. Olha a minha vida, olha que eu era, né? Eu era um B, eu vivia drogado. Então, assim, foi uma experiência muito legal. Só que, conforme a gente vai amadurecendo, a caminhada vai seguindo, eu cheguei num ponto que eu comecei a ficar revoltado porque não me contaram de Jesus antes. E aí eu comecei a ficar em crise e falei assim, por que Deus permitiu, por exemplo, eu ter essa experiência tão trágica que eu tive na minha vida, sendo que, ó, na minha classe, na quinta série, fulano, eram cristãos. Por que essas pessoas não falaram comigo, né? Poderiam ter evitado tanto sofrimento. Mas, é igual você falou, hoje, né, quando alguém procura, solicita, né, a gente sabe muito bem porque Deus permitiu, né? E aí faz sentido para mim, né, o texto de Romanos 8, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Porque de fato, essa bagagem, essa experiência, ela é muito preciosa para mim, no sentido assim, de me dar, como você compartilhou, uma experiência de não falar, olha, eu ouvi dizer, não, eu experimentei um Deus bom, né, que de fato é real, é vivo e que quer também proporcionar para você algo diferente. Então, acho que é muito edificante esse testemunho que você compartilhou. E, de fato, essa generosidade, assim, para mim é muito fácil compartilhar sobre isso, porque, né, você realmente é um homem desprendido e é assim. Ela também se aplica, né, na vida financeira, porque às vezes a pessoa tem medo, né, mas de fato, quem experimenta semear, porque a Bíblia diz isso, né, o que semeia pouco, colhe pouco. Né, o que semeia mais, colhe mais. É uma lógica, não é uma promessa, é uma lógica. Né, e ponto. Ô Fer, mas além disso, né? Não, agora é hora do... Posso só complementar? Pode, por favor. Eu acho que tem um outro ponto que mudou dentro de mim também, na questão preconceito. Eu vou dar um exemplo. Existe uma máxima masculina de que o quê?
exame de toque, eu já fiz. Eu não tenho idade para fazer, mas eu já fiz. E se for preciso, eu faço de novo. E eu não tenho mais essa questão de... Eu já passei por uma situação em que Deus me tirou. Eu não tenho mais essa de... você... Sabe, quando a gente era menino, todo mundo brincava com isso, né? Os antigos hoje têm esse... Eu não tenho mais preconceito em relação em procurar em mim alguma coisa que eu possa resolver, porque se eu resolver, eu vou ter mais um testemunho de vida para contar para outras pessoas, para edificar outras pessoas, e elas crerem que quem fez ou quem me deixou dessa forma de ser de fácil acesso aos exames ou a qualquer coisa a qual possa melhorar não só a minha vida, mas talvez em algum momento a vida de alguém, eu faço sem o menor problema. Meus primeiros 11 meses de casamento eu tinha certeza que eu não ia ficar casado. De forma nenhuma. Brigas absurdas. Hoje, eu tenho condições de sentar com um casal e contar tudo que nós passamos e como nós superamos. E todas as vezes foi: vamos chamar o pastor. Se o pastor não vier aqui, a gente não fica junto. E no final das discussões, a gente sempre orava. E no final das contas, como que a gente se acalmava? Se acalmava depois de uma oração. Não era a presença do pastor, era alguém trazendo para o nosso meio que às vezes a gente esquece de deixar no nosso meio. Que é Cristo comandando o casamento ou comandando qualquer outra área da nossa vida. Então, assim, eu quebrei todos os preconceitos que eu tinha em relação a absolutamente qualquer coisa que possa me levar a ter mais saúde, possa me levar a edificar outras pessoas em algum outro momento. E, obviamente, cuidar, porque eu gostaria muito que Deus me desse o privilégio de ver meus filhos casados e eu ter um netinho. E é isso aí, né? Não pode ter medo não de ir médico, não, porque médico é de Deus também. Deus faz milagre sobrenatural, Deus faz milagre no ordinário. Deus é Deus. Fer, mas agora nós vamos fazer o seguinte. Nós vamos testar, esse tal do SNC dele aí e a memória dele como é que ficou. Porque é hora do... a vinheta, é hora do... Trivia! Você dá um jeito lá. Fer, o que é o Trivia? É um quadro que a gente criou aqui, que a gente vai fazer um ranking da IPB de Batatais e dos convidados que participarem aqui. Não vale dificultando as perguntas. Então são 30 segundos, né? Eu vou fazer uma série de perguntas para você e o máximo que você responder aí vai ser sua pontuação. Entendi. Topa? Topa. Vai ter presbítero? Vambora? Vai ter diácono, vai ter presbítero, vai ter... Nós vamos voltar o pastor Wagner aqui também. Inclusive, estamos preparando um podcast especial sobre a Reforma Protestante. Vamos ser muito abençoados por isso aí também. Muito bom. Tá bom? Então vamos lá. Youssef, você solta o tempo aí. Tá preparado? Pode seguir. O John Clay fica naquela chatice. Para. Não, vambora, Fer. 1, 2, 3 e vamos lá. Qual foi o primeiro milagre realizado por Jesus de acordo com o Novo Testamento? Água e vinho. Água e vinho. Qual é o livro que vem antes de Provérbios no Antigo Testamento? 30 segundos, Salmos. Vai, passa. Acertou. Quem foi o irmão mais famoso de José, o filho de Jacó? Benjamin. Complete o salmo. Elevo meus olhos para o monte e pergunto: de onde vem meu socorro? Quem é conhecido como o pai da fé na Bíblia? Abraão. Qual foi o evento bíblico que resultou na confusão das línguas? Ei, acabou! Não sei se eu fui rápido, só vacilei nos salmos aqui, demorei. Foi bom. Bem. Mas faz a última pergunta agora, eu fiquei curioso. Vamos terminar a última pergunta? Qual foi o evento bíblico que resultou na confusão das línguas e na dispersão dos povos? A Torre de Babel. O homem tá muito fera, filho, tá vendo? Vem pra igreja presbiteriana pra você ficar bom de Bíblia, tá bom? É isso, né, Fer? É isso. E o mais importante, ler muito a Bíblia. Porque eu vou confessar. No começo não é nada fácil. Pega uns livros, tipo Números, misericórdia. Você fala assim, não tô entendendo nada. Enfim, mas é maravilhoso porque os assuntos do dia a dia sempre casam com os assuntos ensinados. Assim, para quem não conhece a igreja presbiteriana, e eu espero que esse podcast se dissemine por todas as raças, povos e línguas, enfim. Mas é o seguinte, quando você entra na igreja, você vai para uma classe chamada catecúmenos. Uhum. E lá são onde eles ensinam os assuntos da igreja, da doutrina, como funciona. E na minha visão, muitos deles são sempre muito polêmicos. Adoro. Por mim, eu ficaria só nessa classe. E é um curso assim, né? As pessoas acham que é curso de teologia, né? Não, é um curso bíblico, né? A gente vai abrir a Bíblia e vai ver na Bíblia. Ô, Fer, esse é um momento também aqui que a gente chama de questões da fé. O que é esse momento? A gente
traz uma reflexão, uma pergunta para nós podermos compartilhar um pouco da nossa experiência de vida e também assim da nossa visão, né, das questões da fé. Então, a pergunta é a seguinte: como você lida com o estresse e a ansiedade em sua vida por meio da sua fé? Essa pergunta, eu acho que é a melhor pergunta que eu recebi nos últimos tempos, assim. Porque eu tenho um perfil, para quem conhece essas estruturas, chamada colérico. Eu tenho um perfil explosivo. Muito rapidamente eu saio de mim, assim, é muito difícil controlar, né? Então, eu lido com isso da seguinte forma. Na verdade, eu tenho um devocional diário, matinal, todos os dias. E a partir da minha leitura matinal, eu tento me controlar. Juro, assim, parece clichê novamente, né? Mas a partir da minha leitura, e normalmente tem alguma coisa que me interessa bastante, ou algum assunto a qual eu não sabia onde estava na Bíblia, por exemplo, normalmente eu grifo, eu marco, eu anoto e fica a dica, tá? Para quem é crente, quem gosta de leitura bíblica e tudo mais, tem um caderninho. Em São Paulo a gente chamava isso de caderno de capa amarela. Eu tinha um caderninho de capa amarela e eu anotava todas as passagens bíblicas. Possivelmente eu nunca mais vou consultá-lo, mas para mim é muito importante. E o ponto que eu uso, e vai parecer ruim o que eu vou dizer, né? Mas eu já pensei até em escrever aqui, ó, nessa parte aqui da minha mão, ó, o que Jesus faria. Porque quando eu perder a cabeça e eu for explodir de alguma forma, eu quero que essa frase chame a minha atenção, porque eu tenho certeza que Jesus não daria a explosão que eu, às vezes, não me controlo. Então, eu lido da melhor forma possível, fazendo meu devocional e tentando me controlar. Mas, às vezes, eu sou humano, sou falho e pecador. Eu caio com muita frequência, caio bastante. É legal a gente compartilhar isso, porque hoje um número muito grande, né, de pessoas estão afetadas aí por conta da ansiedade, né? E essa história de que crente não fica mentira, né? Eu como pastor já testemunhei isso, né? Já passei por um processo de tratamento por conta disso, mas assim, o que a gente não pode excluir é a junção das coisas, né? Então assim, não é porque eu estou fazendo um tratamento médico que eu excluo o tratamento do médico dos médicos, né? E a palavra de Deus, ela ensina exatamente isso. Não fiquem preocupados com coisa alguma, orem a Deus, busquem o Senhor, né? Filipenses fala muito sobre isso, capítulo 4. Então, assim, você vê que esse compartilhar da fé é um compartilhar bíblico, né? Porque, assim, realmente ele traz resultado, ele é prático, ele é real, ele é verdadeiro. E, às vezes, a gente vê muito isso na galera mais nova, né? Essa falta de relacionamento com as coisas de Deus, né? Já estão muito acostumados com o que está pronto. Então, se eles têm crise de ansiedade, mãe, você precisa me levar no médico, você precisa me dar remédio, você precisa não sei o quê, né? E vem, pastor, eu tenho que tomar remédio, né? E a gente vê que isso está começando tão cedo. Antigamente a gente ouvia falar, né? Então acho que primeiro vamos mudar o estilo de vida, né? Vamos ter uma vida mais com Deus, vamos cuidar mais dos nossos hábitos alimentares, enfim, há muitas coisas a serem feitas, né, por meio da fé. Não de uma fé mística, apenas subjetiva, né? Mas de uma fé real e concreta. Sim, um ponto interessante é que, às vezes, os pais, quando levam aos médicos, se sai de lá sem uma receita, com algum remédio, ficam frustrados. Médico não é bom. Médico não é bom. Eu vou levar em outro. Uma segunda opinião. E talvez não. Talvez a ideia é não dar o remédio mesmo, porque, né, enfim. Mas é a mais pura verdade. A questão toda é, todo mundo já está acostumado com o fácil. É uma geração hoje que enxerga o sucesso, mas não o caminho para trilhar, para chegar no sucesso. Só enxerga hoje os youtubers, a galerinha que faz aí acontecer de verdade, né? Mas não vê que os caras estão há 10, 12, 15 anos ralando para conseguir chegar onde chegaram e conseguir ter todo o aporte, toda a visibilidade e tudo mais que eles possuem hoje, né? Enfim. Ô Fer, benção demais. A gente já tá caminhando pro nosso fim aqui e a gente tem aqui, tá vendo? A minha fichinha não é fake, tá, gente? Ela é uma fichinha real, o Fer sabe disso, ele é prova disso. Sou prova. E eu tenho aqui, Fer, um bate-bola. E a gente vai fazer esse bate-bola aí, depois eu quero que você me dê uma ajuda, dando uma palavra aí ao coração dos nossos irmãos que vão nos assistir, encorajando eles e encerramos aqui com uma oração, tá bom? Mas antes disso, deixa eu achar que achei o bate-bola aqui, ó, na minha ficha. Essa fichinha, ela é a única que tem touchscreen, ela é maravilhosa. Ela une as duas coisas, né? Ela é analógica e digital. Tá vendo, gente?
Maravilha. É o podcast baixo custo, né? Mas dos convidados ricos, Isso. tá bom? Boa. Vamos lá, Fer. Bate-bola. Ping-pong, bate-bola rápido. Respondeu, ok. Se você pudesse escolher um personagem bíblico para ter uma conversa, quem seria e o que perguntaria? Muito boa pergunta. Eu acho que eu teria uma conversa com o nosso coitado Jó. Até para entender o nível de, eu não fui pro Novo Testamento, tá? Gostaria muito de falar com Pedro, porque eu acho que Pedro é um ícone na Bíblia. Quando chega em Atos, ele realmente se transforma. E eu vou gastar um minuto dizendo assim, a Bíblia diz assim, ó, Pedro andou com Jesus, andou sobre as águas, testemunhou, cortou a orelha. Pedro fez tudo, assim, ele fez tudo. E Jesus fala para ele, fala assim, Pedro, Satanás clamou pela sua vida para te moer como trigo. Mas eu orei por ti, para que poupasse, etc. Depois de passado tudo, e Jesus fala assim, quando você se converter. Poxa, quando você se converter, Pedro, que andava com Jesus, quem sou eu? Então, eu teria falado com Pedro, mas eu acho que Jó seria um bom exemplo de vida de como suportar as dificuldades de hoje. Legal. Qual é a música ou hino cristão que você mais gosta e por quê? Eu não sei se é hino, né? Mas eu gosto bastante do Projeto Sola, gosto muito. Eu acho que... E agora eu tô bem apegado a Purples também, tem uma música que chama Emmanuel. Maravilhosa, é de Natal, mas já chorei muito, Deus já me pegou várias vezes com essa música. Então vou mudar, Purples, Emmanuel. Se você pudesse viajar no tempo para testemunhar um evento bíblico, qual escolheria e por quê? A ressurreição de Cristo. Por mim. Por mim. Se você tivesse que resumir sua fé em uma única palavra, qual seria? Esperança. Qual é o seu versículo bíblico favorito que sempre traz conforto e inspiração? João 3,16. Se Deus amou o mundo de tal maneira, quem somos nós? Essa palavra foi usada no meu casamento, tá? Foi dito assim, você, Fernando, e Dayana, quando vocês tiverem uma dificuldade, fala assim, ó, porque Cristo amou o mundo de tal maneira, por que eu não posso amar, perdoar e fazer muito mais, né? Amém. Enfim. Fer, bate-papo show de bola, você é bênção demais. Amém. Dá um recadinho direto aí, olhando nos olhos dos nossos amigos internautas, né? Já deixando aqui também o joinho lá e compartilhando, viu, galera? Ajuda a gente aí. E Fer, assim que encerrar, de uma forma breve, dá essa mensagem aí, faz uma oração pra gente e a gente termina aqui. Legal. Olha, eu sou um dos, assim, da minha família, eu acho que eu sou um dos poucos que teve coragem de entrar na igreja evangélica de forma assim de cabeça, todos me respeitam e tudo mais, mas o que eu quero deixar para vocês é o seguinte, a família da gente aqui na Terra, ela é realmente algo que deve ser zelado, deve ter toda a importância que se deve, mas em momento nenhum deixe de lado a sua comunhão, a sua oração, o seu relacionamento com o Senhor, o seu esforço, no seu trabalho, você não deve, você precisa ser excelente. Você precisa ser o melhor. Ah, mas eu não tenho condições. Então se esforce até ser o melhor. Consiga ser o melhor. Seja exemplo para as pessoas. Faça da sua vida um modelo de pregação onde talvez você tenha que usar palavras. Talvez Cristo te dê a oportunidade de falar sobre evangelho, salvação, perdão, arrependimento, vida com Cristo, mudança de vida. Não precisa ir para Cristo quando você estiver são. Cristo não veio para os sãos, ele veio para os doentes. É por isso que ele me pegou. Foi dolorido, mas ele me pegou. Foi longos dias e anos, talvez, mas ele me pegou. Então fica a dica. Escolha sua profissão baseada no amor que você vai fazer todos os dias. Foi o que eu fiz na minha vida lá no começo, quando eu tinha 17 anos. E até hoje eu faço dessa mesma forma. Eu sigo fiel à palavra, sigo fiel ao que eu venho aprendendo dentro da igreja a qual congrego. Eu desejo para todos assim o mais profundo e sucesso em Cristo, em Jesus, porque com Ele absolutamente todas as coisas acontecem. Enfim, você sabe que se não me cortar eu vou ficar falando até... Então vamos embora. Vai dar 2 horas, né? Eu adoro, né? Um bate-papo é comigo mesmo, né? Enfim, bate-papo rende, né? E tem um último ponto aqui que é o seguinte. Para você que trabalha ou não com tecnologia, e agora é uma dica profissional, aprenda
outro idioma. Fica a dica para todos. Aprenda outro idioma. Eu estou abrindo uma empresa agora, quem está trabalhando no meu software não é do Brasil, eu falo em inglês com eles. Ah, você é uma... Não. Eu ralei por 11 anos para aprender a falar inglês e até hoje eu falho muito. Mas eu não vou desistir, porque Cristo tem uma promessa e vai dar certo. Eu tenho certeza que eu vou conseguir chegar, quem sabe, um dia na fluência. Se não tiver, mas fica a dica, você vai ter sucesso com Cristo e se esforçando. Faça a sua parte. A Bíblia diz que Deus trabalha quando a gente dorme, né? Então, durma aí. Vamos lá. Senhor amado, o único suficiente Senhor, o único Deus das nossas vidas, aquele que rege sobre os nossos pensamentos, sobre as nossas ações. Aqui diante de Ti, Pai, em família, nós colocamos aqui a nossa gratidão. A nossa gratidão pelo dia de vida, pelo fôlego de vida, pela Tua misericórdia renovada esta manhã, mas principalmente pela vida de Cristo Jesus, que o Senhor um dia enviou a essa terra. O Senhor o entregou como ovelha, Senhor, para que aqui Ele se entregasse em nosso lugar, porque aquela cruz era para nós. Nós merecíamos estar lá. Mas o Senhor, na Tua imensa bondade e graça, mandou o Teu Filho, que nos perdoou, pois teve e tem poder de perdão de pecados. E aqui nos restaurou o nosso relacionamento com o Senhor. Eu te dou graças, Deus, pela vida do Youssef, pela vida do pastor Felipe, pelo projeto que eles estão fazendo, por divulgar o Evangelho do Senhor, as boas novas a todos que tiverem e forem direcionados por Ti, Senhor, tiverem um interesse e forem direcionados por Ti. Que o Senhor possa colocar a Tua mão sobre cada uma das pessoas que ouvirem o que nós temos falado, o trabalho que tem sido feito, e que elas sigam, Senhor, e venham adorar o Teu nome conosco. Talvez não na nossa igreja, mas que vá adorar o Teu nome pelos confins da terra, e Teu Evangelho seja pregado para toda criatura. Nós oramos aqui, Senhor, agradecidos, pedindo bênção sobre o nosso final de semana, sobre as vidas aqui representadas. Não por nós oramos, mas pelos méritos de Cristo conquistados naquela cruz do Calvário. Amém. Amém.